Fala galerinha, beleza? Sejam bem-vindos à aula de dendrometria e inventário florestal. Nós vamos dar continuidade então à nossa disciplina, né? Na, na primeira aula desse bloco, a gente falou um pouco, a gente começou a falar sobre a variável diâmetro, né? Então, e aí, dentre os assuntos, nós falamos então, por que a gente mede o diâmetro das árvores, né? Porque é uma variável de fácil acesso e medição, é uma das medidas mais importantes por servir de base para muitos outros cálculos e permite calcular a densidade da floresta em termos de área basal. Na aula de hoje, nós vamos aprofundar um pouquinho sobre essa questão da área basal, né? E também a gente permite conhecer a estrutura expressa pela distribuição geométrica, né? Então, na aula de hoje, a gente vai aprofundar um pouquinho sobre esses dois tópicos, né? Sobre a área basal, a área seccional e também entender um pouquinho de como funciona essa questão da distribuição geométrica, né? A gente falou, né, que geral convenciona-se, né, que o diâmetro das árvores é convencionado, né, uma medição a partir de 1,3 metros do solo, né, a 1,30 m do solo, né? Mas nem sempre isso é possível, isso vai ocorrer, né? Porque existem diversas formas de ocorrência das árvores, né? E em algumas situações, por exemplo, quando o 1,30 m do solo está acima, né, da área de, por exemplo, aqui, essa árvore, ela bifurcou abaixo de 1,30 m. Então, aqui, o 1,30 m está dando aqui. Então, por exemplo, para essa árvore, por exemplo, a gente mede duas vezes o diâmetro, né? Tanto em um fuste quanto em outro. Depois a gente faz a média, né? E a mesma coisa, em outras situações, por exemplo, essas aqui, né, que tem essa apopema. Então, o ponto de medição do diâmetro ele vai ficar acima desse 1,30 m, né? Porque a gente tem que considerar acima, né, dessas raízes. E aí existem outras formas, né? As árvores podem ocorrer inclinadas, ou pode ocorrer uma barriga bem no 1,30 m. E o que a gente faz? A gente mede um pouco acima, né? Então, porque se a gente usa nossa estimativa para volume, essa barriga aqui, ela vai dar um valor irreal de volume, né? Porque somente naquele ponto, né, ali, ela tem um diâmetro muito grosso ali. Então, quando a gente for estimar o volume, isso vai ocorrer um erro na estimativa, né? Para que não ocorra esse erro, a gente acaba medindo um pouco para cima, né? E existem diversas situações aí que podem ocorrer. Então, sempre que possível, a gente deve medir a 1,30 m, porém, a gente deve considerar algumas situações, né? Árvores inclinadas, inclinação do terreno, árvores bifurcadas, dentre outras situações que podem ocorrer. E a gente falou também sobre os principais instrumentos, né? Alguns instrumentos utilizados, né? Por exemplo, a suta, a fita métrica ou a fita diamétrica, né? Uma régua comum no caso das árvores abatidas. A gente pode usar esse garfo de diâmetro, né, para contar as árvores que pertencem às classes diamétricas e também essa régua de Biltmore, né, que a gente falou um pouco sobre ela na aula passada também. Bom, na aula de hoje, então a gente vai falar um pouco sobre área basal e classes geométricas, né? Então, por que a gente calcula tanto a área basal e qual é o nosso interesse de calcular a área basal e de saber a distribuição de diâmetro das árvores dentro de uma floresta, né? Bom, então sempre é importante a gente começar a entender, né? Sempre entender a diferença, né? Por exemplo, aqui quando a gente utiliza uma fita métrica, né? Isso aqui não custa nada a gente repetir, né? Quando a gente usa uma fita métrica, a gente está medindo a circunferência da árvore, né? E sempre que a gente recebe uma planilha de inventário, o primeiro passo que a gente tem que fazer é é, entender qual é a medida de diâmetro que está sendo. Foi utilizada uma suta, uma fita métrica
o que foi medido? Foi medido o diâmetro ou circunferência, né? Se caso você mediu circunferência, né? Então você tem que dividir todos aqueles valores por π, né? Para obter os valores de diâmetro. Então, pessoal, vamos ficar bem ligado nisso aí. Isso é um erro frequente que ocorre. Por quê? Todos os cálculos que a gente faz, o correto de se utilizar é as medidas de diâmetro e não de circunferência. Então, sempre que a gente pega uma planilha de inventário, o primeiro ponto é, geralmente, transformar o CAP em DAP. Beleza, pessoal? Não vamos esquecer disso, não. E aí, pessoal? Então, o que significa área seccional e área basal, né? Então, são importantes variáveis da densidade do povoamento, né? Então, a gente pode saber o nível o grau de ocupação de determinada área por madeira, né? Então, quantos metros quadrados daquela área está sendo ocupado por madeira? Então, vamos imaginar aqui, no caso da área seccional, né? Então, a gente tem duas medidas utilizadas para calcular o grau, né, de ocupação de determinada área por madeira. Então, vamos pensar que isso aqui é esse quadrado azul aqui é uma área, né? Então, 1 hectare, por exemplo. Então, dentro desse hectare, a gente tem ali 5 vezes 3. Então, a gente tem 15 árvores aqui, né? Então, para cada árvore, quando a gente está calculando o grau de ocupação, né, de uma árvore, da madeira daquela árvore para toda essa área, a gente está falando área seccional. Então, cada árvore, né, ela vai ter uma área seccional, né? Então, por exemplo, essa árvore vai ter um valor de área seccional, essa área vai ter um valor de área seccional, essa. Cada árvore vai ter um valor de área seccional, né? Então, aí a gente tem também a área basal, né? Que é o somatório de todas essas áreas seccionais, né? De todas as árvores em uma determinada área, né? Então, quando a gente está falando de área basal, a gente está falando, então, do somatório de todas as áreas seccionais de todas as árvores dentro de uma área, né? Então, por exemplo, com a área basal, por exemplo, eu posso comparar duas áreas diferentes, por exemplo. Então, se uma área tem um valor de área basal maior do que uma outra, então quer dizer que provavelmente naquela área há uma maior ocupação, né, por madeira, né? Então, por exemplo, se uma área tem 1,01 de metros quadrados por hectare e outra área tem 2,02 de metros quadrados, quer dizer então que a área que tem 2,02 metros quadrados por hectare tem mais ocupação ali do solo por madeira, né? Então por árvores, né? E aí, pessoal, então para isso é utilizado esse cálculo, né? Mas como que a gente calcula então a área seccional e a área basal? Então, para calcular a área seccional, né, que seria então, se eu tenho 15 árvores, né, o cálculo da área seccional seria assim. Então, se eu tenho 15 árvores, eu venho e calculo para cada árvore qual que é a área seccional daquela árvore. Então, como que eu calculo isso, né? Então, tem duas maneiras. Então, vocês já sabem que o primeiro passo é medir, né? Eu já falei isso, né? Por exemplo, aqui, ó. Então, o primeiro passo é saber em qual medida você tem na sua planilha de Excel, tá? CAP ou DAP, circunferência ou diâmetro, tá? Então, você recebeu sua planilha, então você vai observar essa questão. Segundo passo, saber como que calcula a área seccional. Por quê? Aqui, ó, na fórmula da área seccional, aqui, ó, π vezes DAP ao quadrado dividido por 4, se o diâmetro estiver em metros. Se o diâmetro estiver em centímetros, né, o valor, né, do diâmetro for em centímetros, então você vai utilizar a fórmula π DAP ao quadrado
sobre 40 mil, né? Então, se tiver em metros, é dividido por 4, e se tiver em centímetros, é dividido por 40 mil. Então, é assim que a gente calcula a área seccional. Então, a gente tem que, primeiro, transformar o CAP em DAP. Segundo, esse DAP está em qual unidade? Centímetros ou metros? Aí a gente tem que saber qual fórmula a gente usa. Se o DAP estiver em metros, a gente vai dividir por 4. Se o DAP estiver em centímetro, a gente vai dividir por 40 mil. Então, pessoal, depois que a gente calculou a área seccional, né, a gente vai calcular a área basal. A gente pode calcular a área basal, né? Então, o que seria essa área basal? A área basal, então, seria o somatório, né, das áreas seccionais, né? Então, a gente pode calcular isso já, né? Se você quer lá calcular a área basal já de uma vez, você pode utilizar essa fórmula aqui, né? Só que aí, no caso, você teria que fazer já o somatório de cada árvore, né? Então, se você tem 15 árvores, você faz o somatório, né, da área basal de cada uma dessas árvores, né? Então, isso que seria. E aí, quando você calcula a área basal, você tem a noção de quantos, por exemplo, então se a gente tem lá 5 metros quadrados por hectare, então quer dizer que em 1 hectare de 100 metros por 100 metros, 5 metros quadrados daquele hectare é ocupado por madeira, né? Então é ocupado por árvore. Então quer dizer, quando você compara uma outra área que tem um valor maior ou menor, você pode saber qual área que está sendo ocupada ou não qual área pode ser mais ocupada ou não por madeira, né? Uma outra ferramenta que a gente trabalha muito também dentro do diâmetro é sobre a distribuição diamétrica, né? Então, pessoal, o que significa essa distribuição diamétrica? Seria o agrupamento dos diâmetros das árvores, né, em DAPs, em classes. Deve-se definir o diâmetro mínimo de medição em razão do uso da madeira. Então, para estabelecer essa distribuição diamétrica, a gente, então, sempre define um valor mínimo de DAP que vai ser medido. Por exemplo, geralmente a gente trabalha com 5 centímetros, né? Então, você pode ver aqui para essa figura, né? A gente tem, então, aqui que o valor mínimo seria 5 centímetros. Mas cada área, cada tipo de floresta, ela vai ter um tipo mínimo de classe, né? E também a amplitude da classe de diâmetro para a elaboração de uma tabela de frequência. Então, geralmente, a gente trabalha... Como que é feito essa distribuição diamétrica? A gente tem que fazer uma tabela de frequência. Então, a gente vai lá, né, nas nossas 15 árvores, né, que estão lá no nosso plantadas, e a gente vai lá e mede o diâmetro de todas elas, né? Então, a gente mede o diâmetro de todas elas, e aí a gente vai estabelecer classes, né? Então, por exemplo, essa floresta aqui, né? Ela tem uma classe de 0 a 5. Aí eu vou lá e conto. Quantas árvores tem diâmetro de 0 a 5? Tem 3 árvores, por exemplo, aqui, né? De 5 a 7, aí eu vou lá e conto quantas árvores tem diâmetro de 5 a 7 e estabeleço. Então, por exemplo, 3, 5, aí coloco. E aí aqui também, 5 a 9, e assim por diante, né? Por todas as classes que você definir. Então, geralmente, pessoal, ocorrem duas distribuições diamétricas, né? Então, para as florestas equiâneas, né, que são as florestas plantadas, né? Vocês vão escutar muito esse termo aqui na dendrometria inventário, né? As florestas equiâneas, quando a gente está falando equiânea, significa que elas têm a mesma idade, né? E que a gente está se referindo às florestas plantadas, né? Já as florestas inequianas, a gente denomina elas de as florestas, escrevi plantado aqui, mas não é plantado, é floresta nativa, né? Aqui são as florestas inequianas. A gente pode observar que as florestas plantadas, elas têm uma distribuição diamétrica diferente das florestas nativas, né? Aqui, ó, na floresta nativa, a gente tem a maior concentração de árvores, né? A maior concentração de diâmetros nas menores classes, né? Então, a gente fala que essa forma aqui
é a chamada J invertido, né? Porque se a gente vê aqui, ó, esse formato é um formato de um J invertido, né? Então, para as florestas nativas, a gente tem a maior concentração do diâmetro nas menores classes diamétricas, diferente do que ocorre para as florestas plantadas, né? Que elas têm uma maior distribuição diamétrica, né? Na classe central, né? Na classe de diâmetro central, né? Então, pessoal, é dito que essa floresta plantada, ela segue uma distribuição normal, né, da distribuição das classes diamétricas. Então, pessoal, as florestas plantadas, elas têm uma distribuição diamétrica diferente das florestas nativas, né? As florestas plantadas, elas têm uma maior concentração de diâmetro na classe central e as florestas nativas, elas têm a maior concentração de diâmetro na menor classe, nas menores classes de diâmetros, que formam a distribuição em J invertido. Bom, agora vamos dar só um minutinho, eu vou dar uma mudada aqui no OBS aqui, a gente vai dar uma mexida no Excel, fazer uns exemplos aqui, né? Vocês já devem estar vendo aí o Excel, eu vou só ajeitar minha câmera aqui, colocar ela de um outro lado, e para não atrapalhar muito aqui, diminuir um pouquinho a minha câmera. Então vamos lá, pessoal, mexer aqui, então a gente está vendo, né, aqui a gente tem duas fazendas, né? Então nós recebemos essa planilha, né? A gente tem duas fazendas com duas árvores, né? E então a gente tem aqui um exercício, né? Então, primeiro exercício, calcular a área seccional média de cada fazenda. Então vamos lá, como é que a gente calcula a área seccional, né? Então, π DAP ao quadrado dividido por 4, se tiver em metros, e π DAP ao quadrado se tiver em diâmetro. Então, como é que a gente vai calcular isso aqui? Então, vamos colocar aqui AS. Então, a gente vem e calcula, né? Então, seria π é igual, né? Vamos botar aqui igual π vezes esse valor, né? Ao quadrado, né? Vamos colocar aqui outro parênteses, dividido, né? Ele está em quê? Em centímetros. Então, vamos dividir por 40.000. E aí, a gente vem e calcula para todos. Então, já que a gente quer a área seccional, média, então a gente vai vir aqui, escrever aqui, média e igual. Qual que seria a área seccional média? Então, seria a média, né, de todas essas áreas aqui, igual média das áreas seccionais. Então, a gente tem o valor médio para essa área. Só que aqui, pessoal, eu fiz de propósito, mas para vocês verem novamente o que o erro pode causar, né? Tá vendo aqui, ó, a gente tem valor de CAP, né? Então, a gente não poderia calcular isso, a gente teria que calcular com o valor de DAP. Então, a gente sempre tem que prestar atenção nessas coisas aqui. Então, eu fiz isso, para vocês prestarem atenção aí nessa questão. Então, como que a gente transforma CAP em DAP, né? Lembra lá da fórmula? Então, o diâmetro é igual a circunferência dividido por π. Então, eu vou pegar esse valor e dividir por π, né? Então, esse aqui é o diâmetro, né? Então, eu venho aqui, coloco para todos, né? Então, aqui, por exemplo, aqui eu tenho que mudar aqui, que eu não quero calcular isso com circunferência, eu quero calcular com diâmetro, né? Então, eu venho aqui, arrasto para todos. Então, a gente tem a área seccional média, né? Então, seria a média das áreas seccionais. Então, eu venho aqui, deixa eu só deixar a tabela bonitinha. Então, deixa eu copiar isso aqui para cá. Eu posso copiar isso aqui já direto, que aí ele já faz a fórmula automaticamente, né? Então,
Simplesinho assim. A gente já calculou a nossa área seccional. Então, quem tem aqui a maior área seccional? Essa, né? É bom a gente sempre trabalhar com 4 casas depois da vírgula. Ou essa, né? Então, aqui. Então, quem tem a área seccional maior? Então, as árvores da fazenda 1 ou a árvore da fazenda 2? Então, a gente vai ver isso agora, né? Vou botar aqui também, para a tabela ficar bonita. E aí, ó, a média da área seccional da área da fazenda 1 foi 0,079 e a média, então quer dizer que as árvores, né, que a média das árvores ali, daquela fase da fazenda 2, estão ocupando um espaço maior, né, em metros quadrados do que na fazenda 2. Então, beleza. Então, calcular, o segundo seria calcular a área basal para cada fazenda. Então, como é que a gente calcula a área basal? Então, a área basal é simplesmente o somatório, né, das áreas seccionais. Então, por exemplo, a gente vem aqui, manda somar todas as áreas seccionais e a gente deixa aqui com 4 casas também, depois da vírgula. Né? 0,66. Então, a gente vem e faz aqui, copiar. Peraí, deixa eu copiar aqui, que é mais fácil. Vamos ver se vai dar certo. Aí, deu certo. Então, quer dizer, a fazenda 2 tem uma área seccional média maior do que a fazenda 2. Né? Então, por exemplo, provavelmente, se você tem que recomendar alguma fazenda, né, para algum produtor comprar com base na distribuição geométrica, né, seria a fazenda 2, porque provavelmente ela vai ter, porque ela tem uma maior ocupação por área. Né? Agora, pessoal, a gente tem que fazer o seguinte, né? O próximo exercício seria: qual a distribuição geométrica nas florestas, em cada floresta nas fazendas? São equiâneas ou inequiâneas? Então, a gente tem que fazer, considerar o diâmetro mínimo 5, né? Então, vamos colocar aqui, classes 5, né? O mínimo é 5 e a amplitude de classe seria 2. Então, quer dizer, o que significa essa amplitude de classe? Seria, por exemplo, então, se o meu diâmetro mínimo é 5 e a amplitude de classe é 2, então eu teria 5 mais 2. Então, quer dizer, nessa primeira classe eu teria árvores entre 5 de diâmetro até 7. Aí, da segunda classe, seria 7 até 9, né? Então, 7, aí depois de 7 mais 2, 9, mais 2, 11, mais 2, 13, mais 2, 15, mais 2, 17. Então, como que a gente faz isso aqui no Excel, né? Existem duas formas. Você pode vir aqui, ó, conte se... E aí você tem que criar uma fórmula para cada diâmetro aqui. Mas existe uma forma mais fácil de se fazer isso. Então, você pode vir aqui, selecionar tudo, aí você aperta F2 e vem igual frequência, né? Então, frequência. E aí, eu seleciono os meus dados, né? Quais são meus dados? Os diâmetros aqui. E aí, na segunda dados que eu tenho que selecionar, eu seleciono as classes aqui de diâmetro. Ok. E aí, eu fecho aqui o parênteses. Só que aqui, esse é o cálculo matricial, né? Então, se eu só der Enter, não vai funcionar. Então, eu tenho que dar Ctrl, Shift e Enter. E aí, ele já calcula para mim quantas árvores tem dentro de cada classe diamétrica. Então, por exemplo, aqui de 5 a 7 vai ter... não vai ter nenhuma. Aí 7 vai ter 2, 2, tal, 2, 1, 1, 0. Tá, beleza. Agora, a mesma coisa que a gente pode fazer, né, para as outras classes geométricas, para outra fazenda aqui. Então, a gente vai vir aqui, né, as classes são as mesmas, né, então, vou vir aqui, igual, não, primeiro eu tenho que selecionar todos os espaços, né, aí eu venho aqui nessa primeira e aperto F2, aí eu venho igual, frequência, igual frequência,
frequência, seleciono os dados e depois eu venho e seleciono as classes. E aí vai dar errado porque desselecionou tudo, né? Então, peraí, deixa eu fazer de novo. Eu primeiro tenho que selecionar onde eu quero que saiam os cálculos, né? Então, eu venho F2 igual frequência, e aí eu venho, seleciono os dados de DAP, né? Seleciono os dados de as classes, fecho aqui o parênteses e dou Ctrl Shift Enter. E aí ele me dá quantas árvores tem dentro dessas classes, né? Então, aí ele quer saber, o exercício quer saber, né? Qual a distribuição geométrica das florestas fazendas? Elas são equiâneas ou inequiâneas? Então, aí o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que fazer um gráfico de barras para saber quantas árvores tem em cada classe, né? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, né? Deixa eu só diminuir a casa decimal. E aí eu vou vir aqui, então, seleciono os dados e venho inserir, né, inserir um gráfico de barra, por exemplo, aqui. Então, para essa floresta, eu tenho essa distribuição e vamos ver para essa outra floresta qual que será a distribuição dela, né? Então, vamos ver aqui, eu faço um outro gráfico de barra. E aí, pessoal, nós temos dois tipos de distribuição, né, das florestas, né? Aqui. Então, a floresta A seria essa e a floresta B seria essa. Então, vocês lembram lá na aula que a gente viu que geralmente as classes as florestas nativas, elas têm uma classe de maior quantidade de árvores nas menores classes geométricas. Então, essa floresta da Fazenda 1, provavelmente ela é uma floresta nativa, né? Que a gente tem maior quantidade de árvores dentro das menor classe geométrica. Já a floresta da Fazenda 2, ela tem uma distribuição geométrica onde maior número de árvores está dentro da classe central, né? Então, para a floresta A, para a Fazenda 1, ela seria uma floresta nativa e para a floresta 2, ela seria uma floresta plantada. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente tinha para fazer para a nossa aula hoje, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem me mandar aí. Então, muito obrigado e até a próxima aula.